Fala aí, pessoal. Bem, nessa videoaula a gente vai começar uma das partes que eu acho mais importante, né? Que é o que acaba sendo mais usado para VBA, que é fazer os seus formulários, né? Então, uma forma de interação mais à prova de erros com o usuário da planilha, né? Então, vamos de novo, desenvolvedor, Visual Basic. Então, aqui a gente vai começar a mexer com os formulários. Então, como é que eu insiro um formulário? Eu venho inserir user form. Então ele vai abrir essa caixa aqui, que ela é bastante parecida com o Message Box que aparecia, o Input Box, só que aqui a gente vai mexer com vários controles, então abre aqui a nossa caixa de ferramentas. Se essa caixa de ferramentas não aparecer, ou se tiver clicado em fechar de alguma maneira, você vem aqui em exibir e caixa de ferramentas. E aí ela vai aparecer a caixa de ferramentas aqui. Então ele funciona meio como um quebra-cabeçazinho, né? Então eu posso inserir um rótulo, e aí para mudar o caption desse rótulo, ou eu posso clicar uma vez aqui e ele já aparece, ou então eu venho aqui nessa parte, deixa eu tentar expandir ela. Aqui nessa parte eu vou ter diversas coisas, né? Então eu posso mudar aqui o caption dela. Então primeiro user form. E aí ele já vai aparecer aqui primeiro user form. Então, e assim eu posso ir adicionando diversas, né? Então, só para exemplificar primeiro, coloquei aqui um rótulo e eu vou colocar aqui um botão de comando. Então, esse botão de comando aqui, eu vou mudar o caption dele para confirmar. E beleza. Primeiro vamos só fazer isso e ver o que acontece, né? Se eu vier aqui em macros, ele não vai aparecer nada, porque eu só criei um user form, eu não criei uma macro, ele não reconhece como macro. Então o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que inserir um módulo e criar uma macro mostrar formulário. Que a única coisa que essa macro vai fazer para mim é mostrar esse user form. Então, user form 1 ponto, e aí tem diversas opções aqui, mas o que eu quero é o show. Então, userform 1.show. E aí se eu for lá em macros, ele já vai ter a minha mostrar formulário. E ele vai mostrar esse meu formulário aqui. Se eu clicar em confirmar, ele não está fazendo nada, porque eu ainda não atribuí nenhum código a esse botão. Ele só está mostrando esse meu userform aqui e o botão, só que esse botão não faz nada, então eu vou fechar aqui e agora a gente vai aplicar um código. Então vamos primeiro mudar o caption aqui. Se eu clicar na parte da janela do formulário, eu também posso mudar o meu caption, por exemplo. Cadê o caption aqui? Formulário 1. Beleza. E como é que eu atribuo um código? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso colocar em exibir código, mas se você já clicar direto em qualquer uma das partes, ele já vai abrir o meu código, só que relacionado àquela parte que eu cliquei. Então se eu clicar aqui em cima de botão confirmar, ele já vai aparecer aqui, ó, command button 1.click. Aí, aqui em cima, tem diversas outras coisas que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Então, userform.click, mas às vezes o que eu quero não é o click, por exemplo, cadê aqui? Activate. Então, toda vez que o meu userform ativar, ou seja, que eu mandar rodar ele, ele vai executar algum código, tá? Mas o que eu quero, a princípio, é o command button 1.click. Então, toda vez que eu clicar no command button 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que o meu userform 1 ponto, e agora eu quero que ele esconda, então hide. Então vamos lá testar, vou inserir um botão aqui para não ter que ficar abrindo macros toda hora. Vou atribuir aquela minha macro, mostrar formulário, beleza. E aí quando eu clicar ele vai esconder, tá? Beleza. Essa foi uma das partes que a gente viu. Se eu clicar em userform 2 vezes, ele vai abrir aquela minha janela novamente. Agora, já mostramos rótulos, já mostramos o botão de comando. Vamos mostrar a caixa de texto agora. Então,
essa caixa de texto aqui, ele vai aparecer como um texto a ser escrito pelo usuário. Então, se eu clicar lá, eu posso colocar o que eu quiser aqui, só que eu aperto o botão confirmar, a única coisa que ele está fazendo é esconder, né? E vocês repararam aqui que se eu mando rodar de novo, ainda continua aparecendo o texto que eu escrevi da última vez. Mais pra frente a gente vai ver como é que a gente apaga esse texto aí. Vamos voltar para lá, clicar em User Form de novo. Então beleza, eu já coloquei a caixa de texto aqui e depois a gente vai começar a atribuir os nossos códigos, tá? Eu vou colocar aqui uma caixa de combinação, que é o Combo Box. A caixa de combinação, ela nada mais, nada menos é que uma lista suspensa que vai aparecer lá pra gente. Então, se eu clicar aqui, ainda não tem nada na minha lista suspensa. Só que a gente vai ver já já como é que a gente vai... Já já não, agora, né? Como é que a gente vai fazer isso daqui. Deixa eu só ajeitar o tamanho aqui que eu tenho toque. Beleza. Agora eu quero, por exemplo, que o que eu escrever nisso daqui ele vai colocar lá na minha linha A1, por exemplo. Então eu vou clicar em confirmar. Quando eu apertar o botão de confirmar, o que ele vai fazer? Ele vai na minha célula 1,1 ponto velho, e aí eu vou atribuir o que eu escrevi lá naquele meu text box. Então, se você não souber o nome, você vem aqui, clica em cima e aqui tem o name dele, que é o como é que o VBA reconhece. Então, text box 1. Então, vamos botar um confirmar. Então, text box 1 ponto velho. E assim eu vou colocar na minha célula 1 que tiver escrito lá no meu text box 1. Então, escrever qualquer coisa, clicar em confirmar. Isso daqui veio para cá, para minha célula 1. Que nem a gente fez, podia ser, por exemplo, Active Cell. Ponto velho. E aí, ele vai escrever sempre na minha célula ativa. Vamos apagar isso daqui. E agora eu quero saber, naquela minha caixa de listagem, como é que eu adiciono alguma coisa nela, né? Então vamos voltar lá para o meu código. E existem algumas maneiras de fazer isso. A minha caixa de listagem ela chama Combo Box 1. E aí eu quero que, por exemplo, apareça algum valor quando eu inicializar ou toda vez que eu ativar. A diferença entre inicializar e ativar. Vamos clicar aqui. Userform 1.click, que eu cliquei no meu userform. Então vou manter aqui userform. Só que agora eu quero que quando seja ativar. Então toda vez que eu clicar, que eu abrir o meu userform, ele vai refazer. Se fosse initialize, então a primeira vez que eu rodar o meu userform, ele vai executar esse comando. Só que eu quero toda vez que ativar, por exemplo. Vou excluir essa parte aqui. Então eu quero atribuir valores lá naquele meu list box. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer como combo box 1 ponto add item. E aí eu posso adicionar um item aqui. Então, primeiro item. Beleza? E aí se a gente for lá, tem aqui o nosso primeiro item que a gente pode selecionar, escrever qualquer coisa. E aqui escreveu atrás que a célula ativa estava aqui. Tá. Mas e aí se eu quisesse colocar vários? Eu teria que fazer isso daqui? Sim, é uma das maneiras. Então, eu poderia colocar aqui segundo item. Outra maneira um pouquinho mais inteligente é usando um daqueles comandos que a gente viu há algum tempo atrás, né? Então, with combo box 1. E aqui eu vou terminar com end with. W end, né?
E aqui eu não precisaria colocar esse combo box 1, eu só precisaria colocar o meu add item. Então é uma maneira de deixar o nosso código um pouco mais curto. End with mesmo. O wend é para while, né? Então, quando eu abrir aqui, primeiro item, segundo item. Essa é uma maneira inteligente? Não tanto, tem mais. Vamos colocar aqui, então, vou apagar essa parte. Estou selecionando. Vou apagar essa parte aqui. E outra maneira de, então, eu adicionar coisas dentro do meu código é com o combo box 1.list. E aí, com esse combo box 1.list aqui, é que eu vou poder atribuir mais valores. E como é que eu faria isto, né? Eu tenho que usar uma array, então, para quem é um pouquinho mais familiarizado com programação, a gente pode ter matrizes, que elas são, tem linhas e colunas, ou a minha array, que ela só tem uma linha cheio de valores, né? Eu esqueci como é que é a tradução disso para português, mas então array, e aqui eu posso colocar vários no mesmo código, né? Então, colocar só o valor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí eu fecho. Então, quando o meu user form for ativado, ele vai colocar todos esses meus valores lá dentro. Então, vamos colocar para rodar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechado? Beleza. E isso daqui a gente poderia fazer para textos, então não, vírgula, sim, vírgula, não sei. Deu algum erro aqui? Ah, tá. Eu não coloquei, não fechei aqui. Beleza. E aí? Não, sim, não sei. Beleza. Só que isso daqui, toda vez a gente precisaria mexer dentro do nosso código, né? Para mudar alguma coisa, para mudar o que aparecia nessa array. E é uma coisa que eu tive que aprender depois, que eu utilizei em algumas coisas da meta também. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma segunda planilha que ela vai ter os meus valores. Então, por exemplo, esses são os valores. E aqui, a partir da linha 2, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu quero que meu código ele pegue daqui aqueles valores, né? Então, beleza. Tem algumas maneiras da gente fazer isso. Uma delas é utilizando um laço, que ele aumentaria toda vez. Só que não é tão legal, seria aquele... Você colocar um for e você vai aumentando ali, ou um while. Então, vamos tentar isso daqui. Beleza. While. Deixa eu ver como é que eu faria isso. Não, célula não. A gente teria que usar os cells aqui. Cells, vamos colocar, porque a gente está variando é a linha, né? Então, linha, vírgula, 1, ponto velho, diferente de vazio, por exemplo. E a gente terminaria aqui com wend. Beleza, a gente colocaria a nossa linha começando em 2, né? Porque o primeiro é meio que o cabeçalho. E aqui a gente faria a nossa linha variar de 1. Então, igual a linha mais 1. E combo box é de item.
E aqui a gente colocaria o nosso cells linha ponto velho. Tá. Então a gente tem aqueles valores lá, então se a gente rodar... Ah, tá. Coloquei na minha planilha 2. Então aqui eu teria que mudar alguma coisa, né? Então a gente coloca worksheets. .cells. Então aqui o que acontece, né? Eu tenho 2 worksheets. Então eu tenho que colocar para rodar, para buscar esses valores da minha planilha 2. Então eu coloquei aqui worksheets planilha 2.cells. Aqui eu vou colocar a mesma coisa, tá? É para dar uma referência de que a gente não está na nossa planilha 1, porque se a gente tiver ativado na nossa planilha 1, ele vai buscar isso na nossa planilha 1. Então a gente tem que mandar a referência para ele de qual que é a localização. A gente faz isso pelo worksheets. Então beleza, vamos ver se está rodando. Então deu algum erro aqui. Ah, tá. Então o add item eu coloquei aqui como igual, mas na verdade o add item ele funciona entre parênteses, né? Então vamos voltar lá e vamos ver se deu certo. Tá aqui, de 1 até 8. Se eu der um confirmar, eu tinha colocado só até 8. Eu vou colocar 9 aqui, porque ele está rodando aquele código enquanto essa célula não for vazia. Então, rodei, tá vindo aqui. Ah, tá. E deu um outro errinho, porque entra naquele negócio que ele está adicionando itens. Então, esse é o problema da gente mexer com o nosso add items e sem aquela parte ainda que eu falei para vocês, que é de fazer essa limpeza do formulário, né? Então, beleza. Isso daí eu vou mostrar mais pra frente, né? Mas se eu viesse aqui e desse um redefinir, né, no meu código, voltasse para cá e ele ia estar funcionando normalzinho. O problema é que se eu não tiver dado um redefinir naquele meu código e fizer isso daqui de novo, ele vai só adicionar mais itens nesse meu combo box. Isso daí eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que a gente faz essa limpeza. Então beleza, essa foi uma das maneiras, né, de adicionar. Só que tem uma maneira um pouquinho mais inteligente ainda, que vai utilizar uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês. Então vou apagar isso daqui. Então, o que a gente pode fazer é que a gente tem um range aqui, não tem uma célula. E eu posso fazer uma mesclagem do que eu fiz com add item agora e o que eu tinha feito com a lista, né? Então, é outra maneira que eu acho melhor de utilizar. Então seria combo box 1.list, e essa lista aqui ela vai utilizar um range. Então esse meu range ele vem lá da planilha 2, né? Então worksheets planilha 2 ponto cells, a gente começa em A2, então seria 2,1. Só que isso daqui eu vou ter que colocar ele como um range, né? Então, range worksheets planilha 2 célula 2,1. E aí eu vou colocar uma final, né? Porque o nosso range ele vai de um ponto até outro ponto. Então eu vou colocar aqui vírgula e a minha célula final.
Só que para minha célula final eu vou introduzir uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Então eu vou copiar e colar isso daqui, que é o ponto end. E eu esqueci, mas tá. Então vamos... Quando a gente esquece alguma coisa ou não sabe como faz alguma coisa, a gente faz o que? Grava uma macro. Então eu vou gravar a macro 1. Qual que é o que isso daqui imita esse negócio que eu ia fazer agora? Quando a gente aperta Ctrl no nosso teclado e ir para baixo, ele vai até a última célula, né? Ou Ctrl para cima, ele vai até a primeira célula. Então o que eu quero fazer é que ele vai pegar essa célula 2,1 e é como se ele apertasse Ctrl para baixo. E aí ele chega na nossa última célula que tem algo escrito. Vou parar de gravar e vamos ver como é que é esse código. Então vamos no módulo 2. Então selection end xl down. Então beleza, eu vou copiar isso daqui. Vou voltar lá no meu user form. Tá com ponto a mais aqui. Beleza. É isso daqui que a gente quer que o nosso código faça. Vamos ver se dá certo ou se eu cometi algum erro aí, que ninguém é de ferro, né? Tá, ele deu um erro. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Vou dar um fim. Tá, eu acho que eu descobri meu erro aqui. Então, meu erro é que eu não tinha colocado o ponto velho no final, por isso que deu o erro, né? Então, ele tá pegando o range, mas o que ele tá pegando do meu range? Eu não falei isso pra ele. Então, quando eu vim aqui, ele realmente deu o erro, né? Só que se eu vier e colocar o ponto velho, ele já vai funcionar normal. Então, essa é uma das maneiras de fazer, né? Eu poderia ter colocado aqui, só para mostrar que deu certo, né? Então, a gente abre. Então, a gente tem lá os nossos valores sendo pegos daquela planilha 2. Outra forma um pouquinho mais inteligente de fazer, eu poderia ter colocado aqui com um range, por exemplo, célula para pegar igual a range e aí eu definiria esse range aqui. Vamos colocar um set célula para pegar range, e aí aqui eu colocaria esse worksheets aqui. Então beleza, opa, Ctrl C, Ctrl V e fecho. E aqui eu colocaria esse célula para pegar. E aí a nossa vírgula, né? E a gente coloca a última célula do nosso range. Então, célula para pegar, ponto xl down, que ele vai fazer aquele Ctrl para baixo que a gente falou, né? Então, se eu vir aqui, depurar, qual foi o erro? Tá, eu não poderia ter usado esse range aqui. Bem, meti alguns erros aqui, mas que nem eu falei para vocês, tem 1002 maneiras de fazer as coisas no VBA. O negócio é encontrar aqui dá menos problema para você, né? Então eu acho que para eu definir o meu range, eu não poderia ter colocado isso daqui. Por quê, né? Porque o range ele lê de uma maneira diferente. O cells ele lê em 2,1, o range ele lê meio que texto que tá vinculado. Então, o que eu teria que ter feito aqui seria planilha 2, um ponto de exclamação. E aqui eu colocaria
coluna A2. Acho que dessa maneira vai funcionar. Então era isso mesmo. O nosso range ele lê de uma maneira diferente. Eu não poderia ter colocado lá aquilo que eu coloquei antes, né? Então eu tenho que colocar meio que o valor dessa célula. Por que que eu coloquei isso daqui? Por exemplo, se eu for pegar esse valor aqui igual a minha célula A2, ver como é que aparece aqui. Planilha 2, ponto de exclamação A2. Então é isso que a gente tem que fazer pro range. O jeito que ele pega é assim. Beleza? Então essa aula tá bem comprida. Cometi alguns erros aí, mas, que nem eu falei, VBA é assim, você vai ter que ir aprendendo na marra. Mas é isso. Na próxima a gente volta explicando um pouquinho mais de coisas sobre formulários. Fechou? É nóis, muito obrigado.